Caroline. It's you, Caroline. A gente não consegue 10 segundos. Oi? Era pra gente ter ficado 1 minuto em silêncio em homenagem ao Pirula. Já tinha começado. Era essa a ideia. Tem um cronômetro ali na frente. Que o cronômetro foi colocado pela equipe, pelo Fábio e pelo Juscelino, pra bater 1 minuto de silêncio. Ah, por isso que tem o Em cronômetro. homenagem a por isso que tem o cronômetro que tá correndo 1 minuto, Carlos Ruas. Ah, agora que eu entendi. Então essa live é homenagem ao Pirula, que agora eu vou falar. Ele tá ali na outra sala. A Pirula tá com dor de cabeça. É. Resolvendo Tadinho. outra. Não, não. É sério, É sério. Agora é sério. ele tá? quis dar Teve uma crise de descan- enxaqueca. Quis dar uma descansada. Isso, e aí a gente tinha combinado que vamos ficar 1 minuto de silêncio em homenagem ao Pirula. Você conseguiu, Carlos Ruas, 16 segundos. Ok. Eu vou ver isso com otimismo. Melhor do que os 10 da semana passada. Melhor do que os 10 do enterro da minha avó. Uma pessoa imperativa, né? 16 segundos em silêncio? Uau. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Tudo bem, Camila? Tudo bem, querido. Preciso fazer um elogio. Faça, meu amor. Você é linda, mas hoje você está ainda mais linda. Obrigada, Você querido. está maravilhosa. Carlos Ruas, preciso te fazer um elogio. Seja bem-vindo. Ai, Você é não lindo, fala. Ai, mas hoje para. você está ainda mais lindo, Carlos Ruas. Ah, muito obrigado. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Ele falou comigo também só pra eu não ficar desconfortável. Eu Exato, acho que claro, foi. É. lógico. Apesar de você ser esposa, eu também sou Você também é lindo. o melhor amigo. Exato, Então, então, né, então você, você pra não- merece esse tipo de elogio Não também. gerar inveja da minha parte. Lógico. Obrigado, Emílio. De nada, fique à vontade. Não, hoje a gente já teve, né, o nosso momento de ciúmes. Qual Já. o momento de ciúmes? Pelo Emílio? Na hora do almoço, Não lembro. que você veio me entregar no Ah, restaurante o prato. Ah, é? Aí eu falei, ele também me entregou. Tipo, ele entrega um prato pra todas. Pra todas, não é só pra você É, que ele exatamente. entregou o prato, ele entrega pra todo Eu tinha, mundo, que ter, eu tá? tinha que ter pego outro prato e falou, ele me entregou 2. É isso, Ah, né? ele só te entregou 1, né? Sim. É, olha aí. Eu É tenho pra 2, eu posso colocar a salada e o prato quente ao mesmo tempo. nos meus Exatamente. E a sobremesa, um terceiro. Terrível. pratos. E hoje a gente vai. E o Pirula fará ainda mais falta, porque hoje a gente vai falar de biologia de novo. Vamos falar de ecologia de novo. De novo, a gente quase não gosta disso. É, a gente quase não. Vamos falar de evolução. O Pirulinha vai fazer falta com certeza. Mas estará aqui no próximo vídeo de biologia com certeza. Estará. Estará aqui com certeza. Não, mas isso é pra garantir que ele realmente esteja bem pra fazer a live, né? Pra ver se Isso. ele consegue melhorar até o É. horário da live. É. Então, uns minutinhos ali pra ele descansar vão ser bons. Um respirinho, né? Porque a gente precisa lembrar pra todo mundo que tá assistindo que essa gravação acontece às tardes e a gente grava a live à noite. Então o Pirula tá bem à noite, vai ser legal porque nós temos um convidado. E esse convidado precisa ser recebido sempre da melhor maneira possível, certo? Certíssimo, Então, um beijo pro querido. Pirulinha, esse grande maravilhoso. E ele estará aqui nos nossos próximos vídeos. Mi, geralmente, quando a gente pensa em camuflagem, é uma dúvida que Carlos Ruas trouxe no nosso vídeo sobre camuflagem, que tá aqui no card, que tá aqui em cima, certo? Uhum, A gente sempre pensa em camuflagem em animais. sim. Então a gente sempre vai pensar... Camaleão. Camaleão, que não é camuflagem, tá? lagarta. Não? Não. Ah, tá. Então a gente Sim, faz um Tem outro camuflagem. vídeo. mas Não, não. Mas sim. É que tem uma questão A da... resposta da Camila é sempre a melhor da biologia. É sim, mas não mais sim. É que assim, coloração é uma coisa que é usada para mediar interações que podem ser dentro da própria espécie, então indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. Vou te dar um exemplo. Passarinhos coloridos usam a cor para atrair a fêmea, Tá, certo? Certo. Isso é uma interação dentro da própria espécie. certo. Ao mesmo tempo que borboletas que se confundem com o fundo, que são camufladas, usam a cor para se esconder de predadores. O camaleão usa cor pra se esconder do fundo. Mais ou menos. Em alguns momentos. Sim, mas não mais sim. Ah, Mas- e por isso que é em alguns momentos sim, momentos não, que não é necessariamente só camuflagem. Exatamente. Por isso que depende. Por isso que Ai, depende. biologia. Por isso que biologia é uma Ai, praga. que coisa. Porque tem hora que é para uma comunicação dentro da própria espécie, para indivíduos da mesma espécie do camaleãozinho. Então o que os trabalhos têm mostrado é que o fato do camaleão ser esverdeado
é um ato de camuflagem, mas Porém, contudo... o ato do camaleão mudar de cor parece ter um efeito muito mais ligado à comunicação com outros indivíduos da mesma espécie do que a se misturar com o fundo. Entendeu? Tá. Então não é a mudança de cor do camaleão que faz ele ser camuflado. É Tá. ele ser esverdeado que faz ele ser camuflado. Tá. Agora, Ok. ele mudar de cor tem a ver com comunicação. Então, um é para se defender de predadores e o outro é para se comunicar. E aí, se eu me lembro, quando a gente foi falar no outro vídeo sobre camuflagem em animais, alguém Chamado Carlos Ruas. fez uma pergunta. E em planta? Você Eu falou? falei? Falou. Ok. Você acredita, né, que Então você eu falou? falei, acredito. Não, você fez Não, essa pergunta. Quer dizer, eu acho que foi o Ruas. Foi o Ruas, foi o Não, eu Ruas. acredito em tudo que as pessoas me falam, Foi- porque eu não lembro de nada. Não, foi você. Você Tá. perguntou, e camuflagem em plantas? Aí a gente coloca o trecho aqui, na verdade, foi o Pirula que perguntou. Última perguntinha. Só vale pra bicho? Existe camuflagem vegetal? Sempre existe, e a gente tá dando essa certeza de memória criada. Aí eu achei que era abrir um outro leque, e aí ia ficar muito longo aquele vídeo, eu achei que era melhor a gente falar de camuflagem em plantas em outro episódio. Ok. E você sugeriu esse tema, inclusive, falando, olha, vamos deixar isso para um outro papo. E esse dia chegou. E é legal, porque, assim, realmente, quando a gente pensa em camuflagem, eu só vem bicho na minha cabeça. Uhum. Se eu pensar numa planta camuflada, não veio nada. Mas é porque eu tenho uma explicação do porquê não vem à cabeça. Hum. Porque o mundo é verde. Planta é camuflada em planta. Planta se camufla de planta. Planta, Cara, a festa fantasia não tem graça nenhuma das Nas coisas. plantas é porque todo mundo parece planta. É. Você vê fantasiada de quê? De planta. Ah, eu também. Ah, tá. É, porque todo mundo é verde. É que a gente e é trata... importante ser verde, né? Sim, é importante ser verde por causa da fotossíntese. Então é tudo verde. É tudo verde. E aí Tá. a questão é... Olha a frase que eu vou falar. Como o mundo é verde, a gente tem uma tendência mental. Nós, seres humanos, temos uma tendência mental a tratar a planta como paisagem. E não planta como um organismo que também é predado e que também interage com os outros organismos. Então, quando a gente fala que a borboleta, que o camaleão é verde, para se confundir com o fundo é planta, que é um ser vivo, não é uma pedra. Entendi. Então a Entendi. gente mentalmente trata a planta como paisagem, mas planta não é paisagem. Planta é um organismo que tá lá e por ser abundante vira paisagem, né? Então, quando a gente não pensa em camuflagem e planta, é porque a gente nem tá tratando planta como um organismo. A gente tá esquecendo que planta é predado, que tem organismos que comem plantas, que tem fungos que comem plantas, tem besouros que comem plantas, e que as plantas não querem ser comidas. E que Elas se não estão se fosse defendendo por disso. elas, nós não estaremos aqui elas para poder termos energia Exato. para sobrevivermos dia após Exatamente. Mas a planta quer evitar ser comida. A planta sempre quer evitar ser comida. Quer dizer, acho que, na verdade, todo organismo não quer ser predado. Exatamente. E aí, não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou da outra vez sobre camuflagem, existem algumas estratégias e dentre essas estratégias a gente separa em dois grupos, principalmente. Dois grandes grupos. Aquelas que são para que o organismo não seja detectado. Então, ele está lá à vista do predador, mas o predador não consegue enxergar esse outro organismo. Seria o caso da camuflagem química que a gente já conversou em outros vídeos? Sim. No caso das formigas, sim. Ou a camuflagem por semelhança com o ambiente. Então, uma coloração que o bichinho é muito parecido com a coloração do ambiente é um tipo de camuflagem que a Tá. gente chama de... Está dentro do grupo de crípse, né? Ele é críptico. E aí a gente fala que é quando tem uma combinação com o plano de fundo. Tá. Porque daí o bicho não vai ser detectado, por exemplo. Ele tá ali bem na cara do predador, mas ele não é detectado. E aí tem um outro tipo, que é quando essa presa, esse organismo, ele não é reconhecido como algo interessante para ser comido. Que daí é o caso lá das lagartixas que parecem cocô de passarinho. Então, o predador, ele tá vendo,
É Mas bem chamativo, inclusive. ele tá detectando aquilo, mas ele não tá reconhecendo aquilo como uma presa. Mas isso existe nas plantas também. Não, então. Calma! A gente tá organizando em dois Ah, grupos. Tá, eu tô Calma. atropelando as A coisas. primeira coisa que a Camila tá fazendo é falar, ó, tem um grupo que se esconde e tem um grupo que parece outra coisa que não é comida. Tá, Os que não- dois que são não se camuflagem. esconde, ele aparece, Ele aparece. mas não é interessante pro predador. Isso. Os dois são classificados como Não é camuflagem. de cocô, né? É a camuflagem de Ele cocô. olha, aparece, Eu tô mas- aqui, mas eu sou um cocô, não vou ser comido porque ninguém Sim. come cocô. Então Tá bom. você tem esses dois grupos. Tá, dois Em grupos. animais que a gente tinha falado lá no nosso vídeo de camuflagem. Perfeito, perfeito. Aí, tem uma plantinha, uma herbácea. Ela é bem Ô, dona pequenininha. Herbácea. Não, calma aí, deixa eu te fazer antes da gente entrar na planta, certo? Se eu estou usando uma cueca Hum, e eu não sinto essa cueca, Lá vem. ela tá camuflada de pele? A sensação é a mesma? Então, mas é que daí a Se a detecção cueca não for é. bad, Se a ela cueca tá for bad, camuflada com fundo. ainda... É que daí a gente tá falando de uma detecção do próprio indivíduo, Ah, nele é mesmo, e não verdade. de outro É indivíduo. verdade. Então, se Então não- você tiver de cueca, só de cueca, Ah, e mesmo que você não perceba e a gente estiver te olhando, a gente sabe que você está de cueca. então eu não posso dizer que a cueca maravilhosa da Insider Store agora está camuflada no meu bumbum. Porque a cueca é preta, inclusive. Não, agora ela tá escondida. Agora ela tá escondida, não é camuflagem. Não é camuflagem. Ela tá escondida Mas, Camila- embaixo da sua bermuda Da da... Insider Store. Mas sabe, mas como assim, Camila? Ela nem enrolada está na minha coxa. Ela tá bem escondida. Ela tá bem escondida. Ela nem tá esquentando meu bumbum, porque ela é bem fresquinha nesse verão que estamos vivendo. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Então, se você quiser comprar cuecas que não são camufladas, mas espero que estejam escondidas do resto da sociedade, sair de cueca ainda não é aceito pela sociedade. A não ser que seja dentro do seu lar. A não ser que você esteja dentro do seu lar e que seja um combinado com quem mora com você também. no seu lar como se estivesse sem cuecas. Boa, Carlos Duas, adorei. Clica no link que tá aqui embaixo ou no QR Code que tá lá, ou na barra que tá aqui e você vai usar o cupom ELEMENTS. Mas se você entrar pelo link, você vai direto. Você vai ter 12% de desconto. E aqui, Camila, antes da gente falar de camuflagem, eu quero que você dê um depoimento sobre cuecas da Insider. Então, eu roubei umas cuequinhas do Emílio. Não, calma, vamos deixar bem claro. Olha o tamanho do Emílio, olha o tamanho da Camila. Ah. Na verdade, a Insider me mandou cuecas Aí porque você eu fez pedi. um top. É. Fez uma blusa de frio. Uma blusa de frio. E a Insider, Ok. por um erro de digitação meu, Emílio errou, mandou cuecas menores. Ah, tá. Então chegou lá, eu olhei pra... Eu olhei e E aí a fiz. Camila fez... E aí você descobriu uma coisa. Cuecas da Insider são ótimas pra Usar com vestido. usar com vestido. Porque, como elas são um pouquinho mais longas, não enrolam nas coxas, aí protege a coxa de uma ficar raspando na Que outra beleza. e a gente ficar assada. Que Ah, maravilha. Que é lisinho, né? Aí- Que maravilha. Aí Dá aquela desliza, né? protegida na coxinha. Porque muitas das cuecas não, das calcinhas de shortinho que eu tenho, elas são um pouco mais curtas Tá. e ainda não evitam esse problema de eu assar uma coxa na outra. E como elas são fresquinhas, mesmo nesse calor, você consegue ficar bem com elas. Exatamente. Muito bom. Então, se as pessoas quiserem comprar, Fica só a clicar dica. no link que tá aqui embaixo. E, gente, é aquilo que eu sempre falei. Se você precisa de uma camiseta, clica no link, dá uma olhada e vê as camisetas que tem lá. Olha, e aí, outra coisa, agora saindo do mundo das cuecas, Carlos Duas, olha essa blusa que essa mulher tá usando. Que isso. Olha que maravilhosa, porque as pessoas... Combinando com batom, Combinando com com microfone. batom. Nossa, porque as pessoas olham pra gente sempre com as camisetas que são muito boas e falam assim, pô, mas só tem essas camisetas mais simples? Não, olha só que elegância que está essa minha esposa. Não precisa de camuflagem. Não precisa de camuflagem, ela tá com a camiseta por baixo, ela tá com a camisetinha por baixo, mas a blusa também é da Insider. Então clica no link que tá aqui embaixo, se você gostar, considere comprar os produtos dele. Meia também? Camila, Oi. Olha você só. tem coisas que eu não tenho. aí... E você também tem coisas que ela não tem. É verdade, ela não tem bermuda. Link é insiderstore.com.br/os 3 elementos e você vai entrar na nossa página e aí se você fizer as compras por lá, você consegue
comprar já com desconto, ou você pode clicar no QR Code que tá na tela o tempo todo, ou na barra que tá aqui embaixo, agora que a gente tá falando, beleza? Beleza. Feito? Tranquilo? Tranquilo. Então não estou camuflado de cueca, mas estou confortável de cueca. É o melhor. É o melhor. Então vamos lá, vamos voltar. Voltando. Então, vamos voltar a falar das plantas. Desculpe te interromper. Você já estava Imagina. falando da planta específica que você ia explicar pra gente. Eu sou acelerada, né, querida? Boa, vai lá. Apesar de eu falar devagarzinho, Você vai que vai. eu vou. Tá, a Voltando dona, à camuflagem. Qual que era o nome da dona da planta? Ah, então, ela ia falar da planta agora. Então, é uma planta medicinal, uma herbácea, uma plantinha pequenininha, É uma herbácea porque ela é pequenininha, ela é uma ervinha de chão. ervinha. Ela não é um arbusto ou uma árvore, ela é uma herbácea. Tá. E ela é usada como planta medicinal pelos chineses. Olha só. E aí ela ocorre numa região montanhosa, uma região meio rochosa. Uhum. E aí, queria que vocês vissem. Eu queria que eles dissessem não. Não, vocês. Ah, nós dois. É. Então, é essa plantinha aí, Carlos Ruas. Ela não tá camuflada. Esta então. aí, ela não tá camuflada. Não. Então, é uma plantinha que ela é pequenininha, ela tem umas 3 folhinhas ali, verdinhas, um caulizinho pequenininho verdinho e uma flor meio amareladinha, meio verdinha. Essa não tá camuflada. Tá, e essa planta, ela é usada, ela é retirada desse local e usada como planta medicinal pelos chineses. Exato, o bulbo dessa planta é usado como plantinha medicinal. Beleza. E aí, essa é uma história que tem pelo menos 2.000 anos Eita. Ah, tá. de retirada dessas plantinhas. Então, você olhando assim nessa imagem, parece, pô, é facinho ir lá, olhar e coletar, né? O fundo é cinza e a planta é verde, parece que é fácil. Mas existem algumas plantinhas dessa mesma espécie que tem uma coloração um pouquinho diferente. Aí, Carlos Ruas, cadê a planta? cadê a planta? Eita, que nem aquelas imagens cadê o gato? Exato. Exato. Cadê a planta? Nossa, ela tá se disfarçada de pedra, é isso? É. Ela tá com a cor Da do pedra, fundo, do fundo. a cor da pedra. Olha. Conseguiu ver ou ainda não? Não. Não Vou ter que conseguiu? dar- E agora? Tá vendo a planta? Eu tô vendo folha. É folha? Não, não tem folha nenhuma, só tem pedra. É tudo pedra. É tudo E a pedra. plantinha ali. E a Secas. plantinha ali também. Não tô vendo. Eu tô mais distante, tá, gente? Se você estiver vendo no zoom, eu não tô vendo no zoom. Ó, Pra o Fábio não vai falarem, circular ela nossa, agora vou- com o mouse lá pra você ver, ó. cego. Viu? Olha o bulbo dela ali, ó. Olha, Não, olha, ali é a flor. olha a flor dela ali, ó. Ela tá bem escondida. Volta na anterior, Fábio, por favor. Olha a planta ali, marca a planta pro Carlos Ruas e olha as folhas dela ali, ó. Viu como ela tá camuflada? Aham. Desgraçada. Agora, melhor comentário. Olha só que legal o que eles viram. Que conforme o ambiente, ela vai ficando com uma cor cada vez mais parecida Com o ambiente. com o ambiente, com as rochas que tem ali. Então ela verdinha, ela nascendo. Não, a Não. verdinha existe, é que nem a gente, não tem um que é moreno, um que é loiro, um tá. que é ruivo. Ok. A plantinha é a mesma Tem coisa. a verde, mas É, tem a camuflada. tem a também. verde, mas tem a camuflada. Tá. E por que que agora talvez eles estejam vendo mais as camufladas do que as verdinhas? Por causa do da intensa coleta dessa plantinha para ser usada como remedinho. O ser humano é a pressão evolutiva que selecionou as plantas que são camufladas. As verdes são mais fáceis de achar, são coletadas. As cinzas, digamos assim, são mais difíceis de achar, então elas se propagam mais. Exato. Então cada vez mais fica difícil de achar as verdes. E quanto mais cinza ela for, cada vez mais ela deixa descendentes para a geração seguinte, porque ela não vai ser coletada. Então é o ser humano selecionando a Ok. planta e a camuflagem. É uma boa Mas- explicação de seleção. Aí não é nem um negócio de seleção artificial. A gente não tem a intenção de fazer isso. A gente não quer Isso- que a planta fique cinza, né? Não, aí é um exemplo mesmo da gente agindo como uma pressão de predação natural. Uhum. Isso é considerado seleção natural. Isso é é. seleção natural. Tá.
É diferente quando a gente fala dos alimentos que a gente domesticou, das plantas que a gente domesticou, Uhum. porque daí a gente tinha uma intenção Entendi. de que as plantas ficassem daquele Entendi. jeito. Mesmo que tenha ação do ser humano, não há intenção do ser humano Exato. mudar ela. Exato. Logo é natural. Exato. Então a gente está agindo como qualquer outro organismo que pressiona o outro dentro da seleção, dentro do filtro da seleção. Entendi. É muito legal essa história. Uma outra coisa que eu acho legal, Ruas, é que dá pra gente, a gente ter uma evidência indireta de que isso aconteceu mesmo, de que isso que a Camila explicou agora aconteceu mesmo. Porque tem um lado da montanha que é onde a coleta é mais intensa. Então, nesse lado da montanha em que a coleta é mais intensa, a presença de plantas cinzas ou amarronzadas é maior do que do outro lado em que a coleta é menos intensa. Então, imagina que eu tenho um filtro ambiental agindo de um lado e eu tenho um filtro ambiental menos intenso ou não tenho o filtro ambiental do outro. Então, do outro lado eu tenho verde, cinza, marrom e a verde está numa proporção maior. E do lado onde tem gente coletando, a verde está numa proporção muito menor, mostrando que o ser humano está funcionando como filtro nesse caso mesmo. E que a variação já existia. Então essa variação de cor era uma variação que provavelmente já acontecia naquela planta e que no lado que tem mais gente a gente está selecionando ou deixando as cinzas mais frequentes porque as verdes estão sendo mais coletadas. Certo? Certíssimo. Muito legal. Mas esse é o único exemplo ou tem mais exemplo? Não, tem mais um exemplo. Tá. Aí tem uma outra plantinha que também é de uma região montanhosa da China, que fica mais assim no sudoeste da China, já ali, acho que perto de Mianmar. Essa plantinha. Consegue ver a plantinha Eu ali? não enxergo essas plantas. Ó, é só você pensar no Caralho. formato. As pedras são todas quadradas e as plantas são redondinhas. Ah, Olha que bonitinhas. Olha como elas Olha. confundem com fundo, né? Isso é muito legal. Aí, quando eles foram estudar essa planta, eles foram ver em vários locais, ali, mais ou menos próximo um do outro, mas eles conseguiram ver que tinham populações que eram diferentes, a cor era diferente, que nem no outro caso. E isso era para que elas ficassem cada vez. Elas ficavam cada vez mais parecidas com o ambiente. Olha lá, na parte de baixo, o que a gente está vendo é as plantinhas no seu ambiente, a coloração delas, e uma coisa bem legal que eles fizeram nesse artigo foi considerar o contexto ecológico. Então, sabendo que essas são plantas que sofrem herbivoria por uma borboleta, eles quiseram colocar como seria a visão em cores da borboleta. Queriam ver assim, se essas plantinhas, né, a coloração da plantinha dava realmente um match, combinava muito bem com o ambiente, com a coloração do ambiente. Do ponto de vista da borboleta. Do ponto de vista da borboleta. E o que eles viram é que tinha sim uma forte correlação. Tá. Então, as plantinhas que ocorriam no local A tinham uma cor muito próxima da cor do ambiente. Perfeito. E aí eles viram essas populações e falaram, tá bom, mas por que a plantinha tinha essa coloração diferente? Então, as plantinhas podiam ser, a gente vê, plantinhas são verdes porque elas têm clorofila, mas tem plantinhas que não são tão verdes assim. Você já viu umas folhas mais avermelhadas, mais arroxeadas? Isso é por causa de outros compostos que tem nas folhas. Então, nesse caso, é por causa de antocianinas. Antocianinas são compostos do grupo dos flavonoides. Eita. Que isso? Antocianinas são do grupo dos flavonoides, Carlos Ruas. Eu conheço os herculoides que eu assistia nos Exato. anos 90. Exato. Mas esse Flavonoides, esses Quando? super-heróis aí você não conhece. Não, esses eu não conheço. Quando eu trabalhava com própolis é uma resina feita pelas abelhas, né, para selar a colmeia, e a gente usa isso como Anti-inflamatório para a Antisséptico. garganta. antisséptico, antibiótico, um monte de coisa. Isso. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório, antitumoral, anti-tudo. Antioxidante. E aí,
os flavonoides era aquilo que a gente ia ver, qual que era a quantidade que tinha de flavonoides para ver se a própolis era melhor ou pior, sabe? Então, Tem de novo, flavonoides no própolis. Isso, tem flavonoides porque no o própolis ele vem da resina que as abelhas coletam das plantas. Lembra, é a mesma história do açúcar. Tá, mas o que é um flavonoide? É um tipo de composto, é um grupo de compostos. É uma família de compostos químicos. Aí o que eu tô falando? Olha só, a linha de pensamento que eu vou fazer. Antocianinas, elas estão nesse grupo dos flavonoides. Os Tá. flavonoides estão no grupo dos compostos fenólicos. O que a gente sabe desse grupo de compostos? Que as plantas usam eles como defesa química. Uma defesa que pode ser desde combater micro-organismos, por isso que a gente usa a própolis lá, que é cheia de flavonoides, para dor de garganta, para essas... Então Ó, deixa eu ver se eu vai faço essa ponte. É uma defesa da planta, o flavonoide, para Isso. combater micro-organismos que podem prejudicá-la. Aham. Exato. E aí a abelha vai, se esfrega lá na flor, Raspa, pega esse raspa. exudato, a Aham. plantinha leva para a colmeia, e aí cria o melzinho, cria o própolis. cria o própolis. E que tinha ali a substância, o flavonoide. Então, o própolis acaba tendo o flavonoide, porque foi feito da planta, né? Esse líquido, né? Esse Sim, composto. Essa resina, né? Foi Aham. feita da planta. Então, carrega esse flavonoide e a gente bota no potinho e espirra na nossa garganta e também para matar os Isso. micro-organismos. Agora, Na colmeia tem um papel importante, porque para a abelha isso protege não só de... também protege a colmeia de Protege a micro-organismos. colmeia. Então, se vier um invasor ali, um besouro muito grande, entrou, elas foram lá e mataram. É como se Pra o ele não cimento se- da nossa casa tivesse já um inseticida, Um um repelente. repelente, Um um antibiótico. antibiótico. Cara, antimicro- olha a ideia. Construtoras. Gente, não. Vamos empreender, vamos Para ficar tudo, rico. para tudo. Eu me Acabou os demito. três elementos. Eu me demito, chefe. Pau no seu cu, eu me demito. Eu vou criar uma empresa de tijolos com repelente. Agora, Para casa de campo. Nenhum inseto vai chegar perto. A casa é um repelente. olha A aqui. colmeia é assim. Agora pensa A isso. colmeia é assim. Agora pensa isso do ponto de vista evolutivo, tá? Eu tenho duas abelhas. Eu tenho uma abelha que raspa a cera da planta e Seiva. pega esses compostos, a seiva da planta, e Uhum. pega esses compostos. E eu tenho uma abelha que não faz isso. A abelha que faz isso constrói colmeias que são antibióticas, que têm proteção contra micro-organismos. E a que não faz, não tem essa proteção. A que faz deixa mais descendentes, portanto, esse comportamento é selecionado. A abelha não precisa saber que tem flavonoide, a abelha não precisa saber de nada disso, mas a Aham. própria evolução, nesse caso, a partir da seleção natural, vai selecionar aquelas que têm esse comportamento, sem elas nem saberem que planta produz flavonoide. Porque a planta também não sabe que produz flavonoide. Ela produz porque evolutivamente plantas que produziam flavonoide sobreviviam melhor. Cara, isso é lindo demais! E aí a gente pega esse composto, coloca numa bombinha e espirra na garganta. E o legal é que eu não sabia por que o própolis ajudava nisso. Aham. Ou se era lenda urbana. Não é. Às vezes, será que é lenda urbana essa É coisa assim, de própolis? É, E agora você explicou de onde vem. E ainda assim, ó, eu tava falando da história lá do besouro. Tem uma outra coisa, imagina, um besouro lá, um invasor entrou na colmeia, elas matam. Só que daí ele é muito grande, elas não conseguem tirar ele de lá. O que elas fazem? Quebra o joelho dele. Mumificam ele Mumificam ele. com a própolis, porque daí ele não se decompõe, apodrece lá dentro. Peraí, calma. Entrou um besouro pra... Entrou um besouro. Isso, na colmeia. É muito grande. E aí, o que a gente faz com Elas, esse bicho? Mataram ele. Mataram porque elas... Deram ferroada, mataram. Ferroaram, mataram ele. Só que ele é muito grande. E ele tá lá dentro. E aí você faz o quê? Se ele apodrecer, vai estragar a colmeia inteira. Porque ele vai apodrecer, vai ter bactéria, vai ter fungo, vai ter um monte de coisa Não dá decompondo pra ele. bicar Você não ele pode lá de deixar lá. dentro. E você não consegue bicar ele lá de dentro. Então as abelhas mumificam o besouro. Elas entopem ele de própolis em volta, que o Isso. própolis mata micro-organismos. Os micro-organismos queriam decompor o besouro, então elas criam uma capa protetora Isso. e ele fica mumificado ali dentro e pronto. Exato. E se você Podemos abrir seguir o aquilo, trabalho. o besouro tá inteiro lá dentro. Olha só que legal. Aí, de novo, ó. O que esses compostos fazem para a planta? Além de funcionarem como
antimicrobiano, antifúngico, serve como o protetor solar da planta. Eles também ajudam a filtrar os raios. O próprio? Não, Os flavonoides. compostos, os flavonoides. Flavonoide. Mas não tem flavonoide no própolis? Então, mas é que Tem. você tá já lá na frente. Quem Tá. produziu o flavonoide foi a planta. Tá. A planta produz o flavonoide e a abelha rouba isso da planta. E a gente rouba da E abelha. a gente rouba da abelha. Então o que a Camila tá voltando é pra planta. Então Tá, pra volta que a pra planta produz flavonoide? Pra se proteger de fungo e de bactéria. Sim. Mas além disso, também Ainda é funciona como um protetor solar. É. E como antioxidante, como um monte de coisas. Ok. Para mudar a corzinha ali que a gente está vendo dessas plantinhas ali, essas antocianinas que fazem parte do grupo dos flavonoides, elas podem ocorrer em maior ou menor quantidade. E a clorofila também. Então é como se estivesse montando uma paleta de cores usando esses compostos. Clorofila que é verde e as antocianinas que dão uma coloração mais avermelhada, alaranjada. Que tem os flavonoides. Isso. Que Não, que são flavonoides. São flavonoides. As antocianinas são tipos de flavonoides. Então, se eu vejo uma planta mais avermelhada, É porque ela vai ter mais antocianinas, mais desses compostos. mais flavonoides. Se ela é menos vermelha, menos antocianinas. flavonoide. E aí fica a dúvida. Fica a dúvida. Se Fica a eu pegar dúvida. uma planta vermelha e esfregar na minha cara, vai me proteger do sol? Não, Não. infelizmente não. Ok, então não façam isso. Mas se no você caso. se cobrir de folhas, vai. Não que seja Não que seja flavonoide. prático. Exato. O aumento, né, o acúmulo da quantidade de antocianinas, ele também pode ocorrer por causa de um estresse que não tem nada a ver com uma pressão de predação. Pode ser também por um estresse abiótico, um estresse em função do ambiente. Ou seja, tem mais luz chegando ali, tem mais raios ultravioleta chegando ali. Não tem como botar um óculos escuro Não, ela aumenta Ela tá a quantidade de antocianinas. para poder se E proteger. tem outras coisas também, outros tipos Falta de água, estresse. por exemplo, tem alguns experimentos que mostram, né? Falta água, deficiência de alguns minerais no solo, alguns nutrientes que nem fósforo. Então, a gente ainda fica na dúvida se são coisas isoladas, essa camuflagem, ela tem ela ocorreu por causa de uma pressão de predação ou ela ocorreu por causa de alguma variação ambiental, como um aumento na quantidade de luz chegando na planta, ou foram os dois juntos. Então as evidências que a gente tem é que grande chance de ser uma camuflagem. Então, porque a gente olhou como borboleta olha, e aí parece que é camuflagem mesmo. Mas existem outros experimentos que a gente pode fazer, né? Sim, uma coisa legal que eles viram é que quando eles foram analisar geneticamente essas populações, eles perceberam que elas já tinham realmente divergido um pouco, que elas já tinham se separado geneticamente, formando ecótipos. Então, e eles conseguiram provar isso usando Não sei o quê. aqueles transplantes recíprocos. Tá, mas daí primeiro eles fazem genética, e aí eles veem que eles são diferentes geneticamente. Aí eu pego o vermelho e coloco no cinza e ele continua vermelho. E eu pego o cinza e coloco no vermelho e ele continua cinza. Então me mostra que o ambiente não vai mudar isso porque geneticamente já está predeterminado. Já está divergindo, já está tá divergindo. separando. Então pode ser, eu sei que em biologia a gente não faz isso, mas pode ser que no futuro isso vire espécies diferentes. Pode Esse é ser. um dos possíveis caminhos que isso pode Vai levar. demorar um tempão. Então, ali, ó, o que ele está mostrando é que Aqui, ali nos quadradinhos do meio, é nos isso? quadradinhos do meio, a gente está vendo corzinhas diferentes, mostrando quanto que tem de células mais verdinhas, células mais azulzinhas, mais vermelhinhas. Ah, legal. Então as verdinhas, por exemplo, vão ter mais clorofila. As azuisinhas vão ter mais um tipo de antocianina. As vermelhinhas vão ter mais de outro tipo de antocianina. E dá para ver umas setinhas ali, tem também os espaços com ar. Esses espaços só com ar também vão ser importantes para determinar a coloração. Boa.
Legal, Excelente, muito legal. Mas ó, vamos lá, você já falou de um exemplo de planta, 2 exemplos de planta, que estão se confundindo com o fundo. Uhum. Mas lá no começo do vídeo, você falou que a camuflagem tinha 2 grupos. Você tem o bicho que parece fundo e você tem o bicho que parece outra coisa que não é apetitosa. Existe planta... Existe desse planta que grupo? parece cocô, por exemplo? Calma. calmo. Vou mostrar uma outra planta, Ah, mas antes eu vou mostrar um bicho. tá, mostra o bicho pra nós. Tá, Olha beleza. esse bicho, olha Ah. essa ave. Por causa dessa coloração que a gente chama de disruptiva, a gente não sabe o que é o contorno dele, o que é cabeça, o que é corpo, o que já não é corpo, porque tem esse contraste assim marcado de Legal. uma parte preta, uma parte branca, uma parte cinza. É Porque tudo se ele meio- fosse todo preto, daria pra ver o contorno dele certinho. Faz o seguinte, quem tá assistindo, embaça o olho. Olha como é que fica mais confuso ainda de você Sim. saber onde é que tá a cabeça, onde é que tá o corpo, o que é asa. É um monte de mancha. Uhum. E é de proposital isso. É. Pra presa não saber direito. Pro predador. Pro predador predador não é saber que se ele é tá presa. de costas, Ou se tá de... Ou Presa. presa mesmo, você tem Ou razão presa também, ou presa também, também, né, eu não de- tinha A pensado ideia nisso. é se esconder, A ideia é se esconder. seja pra atacar ou pra se defender. É. Aí, olha só essa sementinha. E A lógica seria a mesma. Ainda mais se você imaginar uma semente dessa caída no chão da floresta. Porque Que a é gente tá escuro. vendo esse bolinho, mas elas não ficam todas juntinhas assim. E a gente tá vendo na mão que aí o contraste é maior. Mas se tiver num fundo escuro, num chão escuro, você não consegue ver a bolinha. ela não teria formato. Isso. Na verdade já é semente. difícil de ver a bolinha com todo mundo junto. Aí você não sabe onde começa uma e onde termina a outra. É Tá. tipo zebra. Isso é tipo um feijão fradinho. Nossa, muito legal. Bonitinho, né? Bonitinho. Não, E- o feijão que eu compro, fradinho, ele é todo de uma cor só. Ele é todo de uma cor só, mas essa é uma outra variedade da mesma espécie. Mas não é comercial, né? Mas não é. Não é... Eu acho Nunca que vi. essa, os americanos até chamam de feijão cor de vaquinha. Ah, tá. Porque Feijão da vaquinha. É verdade. Legal. É uma vaquinha. É. aí você pergunta, você falou, né, isso aí também, né, é uma forma de não ser detectado, Que entraria no conceito de camuflagem. que entra no conceito de camuflagem daquele primeiro grupo. Beleza. Aí agora, aquela outra questão uma camuflagem que você até é detectado, mas você não é reconhecido como uma presa. Você não é reconhecido como algo Sim. interessante ali no ambiente. Que o exemplo é a larva cocô lá, que o Ruas gosta, que ele sempre usa de exemplo. Adoro. Vamos pôr a larva cocô? Que é essa que tá aí na tela agora, que tá todo mundo Olha, vendo. A larva cocô. A larva cocô, que é uma larva de papilho. Só falta ela estar segurando uma placa escrito só um cocô, né? Só um cocô. É. Só falta isso. Aí, olha essa plantinha aí. Uma planta cocô. Não é um cocô de passarinho. Não é um cocô de passarinho. É um cocô de passarinho? Não. Não parece um cocô de passarinho. Isso que a gente tá Não, falando. parece cocô de vaca. É. Ou um cocô de gente. É. De cabritinho. 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 Cocô de cabritinho. Boa. E é uma planta. E é uma planta. Nossa! Poxa, eu tava aqui assim, poxa, então planta só se disfarça de fundo, que sem graça, os animais são muito mais legais. E agora você tá mostrando uma planta cocô! Exato. Porra! Voltando à temática dos 3 elementos, a planta cocô. Ficou legal. Foi uma- em homenagem a você, querido. Obrigado, Eu obrigado. trouxe o tema cocô de uma forma ou de outra. O cocô, ele é Mesmo muito... em plantas que não fazem cocô, temos um cocô de planta. O cocô é muito subvalorizado, as pessoas não dão a importância merecida. O Rola Bosta é um cara foda, porque ele dá muita importância Exato. ao cocô. Ele valoriza o que importa. Valoriza o que importa. Exatamente. É assim, Ele vê ainda, potencial no cocô. ainda tem bastante coisa para a gente entender dessa questão da camuflagem em plantas, se isso realmente melhora a aptidão da planta, É que se tem que isso medir vai essas ser coisas, né? uma vantagem adaptativa É, mesmo. pro predador não comer, né? Parece interessante. Então, para uns pode parecer um cocô, para outros pode parecer uma pedrinha, né? Não sei. É, Então, tá, ok. será que isso realmente é uma vantagem? E aí, do ponto de vista ainda fotossintético, para algumas espécies, eles viram que dessas que têm variação de ter um
um indivíduo que é mais verdinho e um indivíduo que não é tão verdinho, há uma perda da capacidade fotossintética naquele indivíduo que não é tão verdinho. Ser colorido faz com que você tenha menos clorofila, talvez, e aí você Menos produz menos fotossíntese. Tá. Mas isso é prejudicial? Pode ser? É um custo. Que Você- talvez seja compensado se ele estiver numa área de intensa predação. Eu produzo menos, mas sou menos comido. É Aí um vale a custo pena. que vale a pena ser pago pela sobrevivência. Isso, Exato. Sempre depende do contexto de onde ele vai estar. Se for num lugar que não tem muita predação, nossa, ele perde competitivamente para aquele indivíduo que é mais verdinho. Uhum. Aí, tem casos também que a gente já viu que não tem esse custo, que a eficiência fotossintética ela é igual tendo mais ou menos clorofila. É legal, muito bom. Muito bom. E isso é uma coisa muito importante a gente dizer, que a gente está falando que o cientista ele levanta um monte de hipótese, ele testa um monte de coisa, mas ele não está afirmando que é vantajoso ou não, porque ele não mediu se é vantajoso ou não. Ah, mas deve ser muito frustrante para a planta você chegar na cara dela e falar, não foi vantajoso. E ela, cara, eu tô há 1 milhão de anos para chegar a esse Nessa resultado, cara de pra cocô. você chegar na minha cara e falar que não é vantajoso. Todo Quem o é seu você? trabalho foi em vão, Carlos Ruas. Pois é, né? Todo o seu trabalho foi em vão. Que trabalho de... Que trabalho de merda Que nesse trabalho caso. de merda. Exatamente. Gostou? Eu gostei. Gostou, Acho- Camilinha? Camuflagem? Adorei. Eu gostei, quer dizer. Fechou Você bem. que, você que apresentou, eu gostei, desculpa. A não planta entendi. cocô foi sensacional. A planta cocô foi Eu sensacional. não sabia que existia planta cocô. Eu gostei, Carlos Ruas. E você gostou? Eu gostei. Eu queria falar também eu adoraria conhecer também a substância, entender por que o própolis faz a sua função, né? Porque o própolis ele é vendido assim, né? Ajuda a garganta, inflamação na garganta. Tá, mas por quê? Eu tenho uma, Eu não sabia o porquê. eu tenho uma ideia. Tive uma ideia. Professor, tive uma ideia. Oh, não! A gente conhece um dos maiores especialistas em abelhas do país, professor Dr. Osmar Malaspina, que já participou do Café com Quê com a gente. A gente poderia trazer ele para falar de mel, de poderia. própolis, de abelha. Tem muito Acho que assunto seria bem ligado legal. à Tem abelha. muito assunto ligado à abelha Ele que podia seria muito trazer uma legal. abelha também para dar seu depoimento. Exatamente, para ver o que ela acha de ser roubada diariamente por esses O que ela primatas. acha da expansão dos agrotóxicos pelo mundo? Também. Eu acho que Né, seria se ela já muito perdeu legal. algum parente, né? Entrevistar ela. Acho que seria incrível. Também acho. Muito bom. E como é que é o nome da substância? Eu gostei. Flavonoide é um grupo de substâncias. Flavonoide é um grupo de substâncias que está no própolis, que mata micróbios. E para o capitalismo entrar em ação é sensacional. Tipo, então o flavonoide é uma coisa boa. Então perfume com flavonoide, shampoo Tá, então com você quer flavonoide, dizer... tudo com flavonoide, Então você substância, quer dizer- sabonete com flavonoide, Eu mata acho micróbio, que- Então você quer ajuda dizer- contra o sol. Então você quer dizer nessa live, nesse programa que eu estou presente, Sim. que você quer se tornar um bilionário safado explorando ainda mais as plantas. Olha, devo ter só mais uns 30, 40 anos de vida se eu conseguir ficar bilionário para aproveitar esses últimos Entendi. anos A custa da natureza, a custo da natureza. tá bom? Por exemplo, aloe vera. Acabou o Três Elementos. Você cria um produto farmacêutico, Acabou, Camila. tem aloe vera, a pessoa nem sabe Chega. o que é, mas você pinta de verde. Chega, fala, não "Tem aloe vera?" aguento mais esse lugar. Olha, mais uma oportunidade de empreendedor falar, tem flavonoide. Que a pessoa, nossa, tem Ó, flavonoide. só que é importante a gente fazer um parênteses agora mais sério. Ok, Tem um monte de gente eu que... estou sendo... Isso que você está brincando, tem É. um monte de gente que faz. Eu imagino. E uma das coisas que a ciência precisa dizer é flavonoides é um grupo gigante de substâncias. Aham. E tem um monte de substância que serve para coisas diferentes. Quando a gente fala tem flavonoides, é algo amplo demais. Tá. Então o que a gente Pra precisa... pessoa que compra não tem problema. Tem flavonoide. Não, então. E, Ah. e aí isso é usado como marketing, mas É. não necessariamente isso está confirmado cientificamente. É o que a gente sabe. Não sabe se vai ter aquele efeito desejado, porque Isso. tem flavonoides que podem ter mais ou menos efeitos, e como isso é feito naturalmente pelas abelhas, a gente não sabe que plantas tinham lá. Isso é variável. Varia o quanto tem de onde ela foi coletar, qual que era como que a planta estava naquele momento, quais eram os flavonoides que estavam disponíveis para a abelha, como que ela fez essa própolis artesanalmente, praticamente, né? Para falar se vai ter
flavonoide que a gente sabe que vai ter um efeito, ou se não vai ter, se vai ter na quantidade ideal, ou se não vai ter. Então, a gente tem que tomar esse cuidadinho, porque isso que você está falando meio que já acontece. Começa a reparar. Já. E aqui você vê o contraste, né? Os cientistas preocupados de, calma, não é bem assim. Essa substância tem isso, não quer dizer que ela funciona. O empresário falando, Tem flavonoide. dane-se, isso vende! É, Coloque, exato. tem flavonoide! E os benefícios do flavonoide? Mas são benefícios na planta, não no ser humano. Eu Também. estou pouco me lixando. É exatamente isso. Mas- Coloque, tem flavonoide, pinta de verde, bota uma plantinha como ícone, os namastê vão adorar, É. as abelhas produzem, perfeito. Exatamente. Ó, Então, duas ideias então, se você for um empresário ganancioso que quer enriquecer as custas da natureza, então ó, tem flavonoide e tijolos de repelente que é sensacional também. boa. Então a gente tem que Patenteia. tomar esse cuidado. Acho É. que é importante agora, a gente brincou, mas a gente tem que tomar o cuidado de deixar claro que flavonoide é um grupo extenso, tem planta que produz uns tipos, tem plantas que produzem outros. Sim. Se a abelha for na laranjeira, ela vai produzir própolis de um tipo, se ela for no eucalipto, ela vai produzir própolis de outro tem tipo. outras propriedades. Tem outras propriedades, depende da laranjeira, depende da época da vida da laranjeira, depende de um monte de coisa. Então tudo isso tem que ser lembrado. Então própolis também é uma diversidade de É coisas. uma diversidade. Certo? Gostou de camuflagem em plantas? Gostei. Então tá bom. Camuflagem, planta, própolis, flavonoide, planta cocô. Vamos tem um ver, monte de vamos coisa. ver, vamos ver uma coisa. Ah. Camila, quem patrocinou esse episódio? A Insider! Muito bom, Camilinha. Então não esquece de clicar no QR Code ou no link que tá aqui embaixo. Clica para dar uma olhada, você nos ajuda dessa maneira. E se você quiser comprar, insiderstore.com.br/os 3 elementos, 12% de desconto nas compras. Atesta que os produtos são legais, a cueca é maravilhosa. Beleza? Beijo. Manda beijo. Manda beijo, Carlos Ruas. Tchau, gente. Mua. Falou. Beijo, pirula. Doentinho. Como é que é? Não sei o que lá, real. Não, geleia real. Vocês têm Geleia uma- real. O cara das abelhas já poder falar melhor Então, sobre o isso. professor Osmar explica isso, mas a geleia real é o alimento que a gente dá pra criar rainhas. Por isso que chama geleia real. Olha só. A gente não, as por isso que abelhas, né? as abelhas. As se abelhas. alimentam do- Parece que do a gente mel. tá Do lá Mas a alimentando a rainha. toma whey protein. Não, pra virar rainha, ela toma whey protein. E olha só como você Ela- é genial, Carlos Ruas. Ah, Sabe uma das coisas que a geleia real tem a mais do que no mel que transforma a larvinha em rainha? ah. Proteína. Olha só. Proteína, Carlos Então a Ruas. geleia real É whey a geleia protein. real, é o whey protein das abelhas. Certo, Ok. Camilinha? Certíssimo. Você está linda de insider. Obrigada, Mas meu a amor. geleia real, ela... vocês estão terminando... Chega! Já décima vez que vocês O convidado já chegou! Fala. Não, porque eu queria saber, a geleia real tá começando a virar moda. Então eu queria A saber... geleia real volta à moda. Volta à moda. Ela já foi moda Eu N queria vezes. saber se isso está sendo usado meio empresário ganancioso ou se não, tem propriedades legais e faz bem para o corpo. Sim, mas não. Mas Depende do biólogo. de- Ai, meu depende Deus. da geleia real, depende de que abelha você está falando. Então, a maioria das vezes, a geleia real é vendida a partir de artigos que não estão dizendo aquilo que o empresário está vendendo. Tá bom, Tá bom? tá bom. Agora tá bom.